Medicina germânica, de onde vem para onde vai, tá? Então a medicina germânica foi desenvolvida por um médico, o Dr. Hammer, ele é alemão, tá? O Dr. Hammer trabalhava com oncologia, ok? E numa determinada fase da vida dele, ele passou por uma experiência muito traumática, que foi a morte do filho dele. O filho dele morreu num acidente e tempos depois ele desenvolveu um câncer de testículo. E a mulher dele, mais ou menos na mesma época, um câncer de mama. Só que aí ele, poxa, eu nunca tive problema de saúde nenhum. Do nada, assim, me vem um câncer, um tumor no testículo. Não, tem uma coisa errada. E aí ele começou a estudar, no laboratório que ele trabalhava, outros pacientes que apresentavam o mesmo tumor que ele. E ele viu que todos os pacientes tinham passado por uma experiência traumática. E ele foi mapeando e ele viu que essa experiência traumática estava relacionada com a perda de alguém muito próximo, tá? Geralmente um filho, alguém nesse sentido, tá? E aí ele ficou encucado, ele falou, não, peraí, tem alguma coisa aí. Eu vou investigar, eu vou me aprofundar nesse estudo. E se aprofundando nesse estudo, ele desenvolveu as leis da medicina germânica, ok? Na primeira lei, tá? O Dr. Hammer, ele já fala que todo conflito, todo problema, toda doença, né, assim, na época ele falava que todo câncer, tá? Mas depois isso se expandiu para outros sistemas, mas que toda disfunção, todas as enfermidades, elas começavam num DHS. O que é o DHS? Tá? O DHS é a síndrome de Dirk-Hammer. Dirk-Hammer era o nome do filho dele, que ele batizou com o nome do filho. Tá? Então, do DHS é a origem de todas as enfermidades, exceto que nem tudo é conflito, anotem isso daí, nem tudo é conflito, traumas, intoxicação e desnutrição grave. Tá? Sintomas causados por essas situações não são conflito, tá? Não tem DHS. Okay? Então, trauma, pancada, intoxicação, envenenamento, alguma coisa nesse sentido, e desnutrição grave, ok? Essas questões de saúde não começam num DHS. O resto todo começa com o DHS, tá? E o que é o DHS? O conflito, tá? Qualquer ser vivo, tá? Passa por várias experiências de diversas naturezas durante a sua vida. E para a manutenção da vida, para a sua sobrevivência, ok? Esse indivíduo precisa sofrer alterações fisiológicas, o corpo precisa se modificar, precisa se adaptar para a sobrevivência, ok? Então, por conta disso, por conta, né, desse que nós chamamos de ativar esse programa especial biológico, tá? É um software que nosso corpo tem. Nosso corpo, além da parte física, tem a parte intelectual que já vem programada, tá? Então, naturalmente, nós já temos uma programação. Então, quando nós vivemos uma experiência, tá, que nos pega de surpresa, okay, nós disparamos um sistema especial, um programa especial biológico, tá, que tem um foco de sobreviver. Quando nós disparamos esse programa, o nosso corpo ele se adapta a essa nova situação. Por exemplo, né, vamos colocar no contexto da selva, lá na savana, na verdade, os gnus estão correndo pela savana, felizes e sorridentes. Quando de repente eles sentem um cheiro estranho, eles começam a farejar o perigo, ok? E aí o leão, a leoa vem para cima deles com tudo, eles correm, fogem, fugir, tá? Por quê? Ele precisou melhorar o olfato dele, ó. Opa, tem algum problema aqui. Tum, as células do nariz dele começam a se multiplicar para captar mais informação, ok? Opa, o perigo veio, fugi, o perigo passou. O que é que o corpo desse gnu faz? Começa a degradar aquilo que ele multiplicou. E aí ele vai corizar. Aí o gnu vai dar uns 2 espirros e acabou, a vida que segue. O leão foi embora, tô livre, não preciso continuar com meu nariz
corizando o problema, o perigo passou, ok? Então ele ativou esse programa especial e desativou. Qual o problema, né, do ser humano? É que nós ativamos e não conseguimos desativar. Nós entramos no conflito e nós não conseguimos sair de forma efetiva do conflito, porque nós projetamos o perigo. É aquela coisa, eu estou em casa, estou tranquilo, mas virtualmente, quando eu escuto um ruído, ai meu Deus, pode ser um tiro, pode ser um assaltante, alguém invadindo minha casa. Eu crio um perigo virtual. E isso já dispara esse programa especial. Ok? E aí eu já vou ter uma proliferação de células para me preparar. E aí vai depender de como o meu sistema percebe esse estímulo. A depender de como ele percebe, eu vou ativar uma região diferente, um tecido diferente. Tá? Então não existe um protocolo no sentido, a pessoa tomou um susto, vai ser tal conflito. Não, depende de como ela interprete. Tá? Uma mesma situação para diferentes indivíduos pode gerar uma disfunção num local diferente. A gente vai falar sobre isso, tá? Então, ativei esse programa, né, especial. E para que seja um DHS, para que o DHS aconteça, ele tem que ser algo inesperado, tem que te pegar de surpresa, tá? Tem que ser dramático, uma prioridade na sua vida, vivido, ele sabe, com muita intensidade e em isolamento. Então, de cara, já vai uma dica para vocês. Passou por uma situação que te pegou de surpresa, desabafa com alguém. Conta para alguém. Você não consegue se precaver de surpresas. É difícil, né? Você pode ser pego de surpresa a qualquer momento. Mas você consegue não viver em isolamento. Isso diminui a intensidade do sintoma. Isso acelera o processo de resolução. Então, contem para alguém, alguém de confiança, pelo amor de Deus, tá? Para que você não gere um outro conflito depois, tá bom? Ficou claro, gente? Então, eu passei por uma experiência de vida que me pegou de surpresa, era algo prioritário para mim, sabe? Foi muito dramático viver aquilo, sabe? Me pegou fundo, doeu profundamente em mim. E eu vivi em isolamento, não contei para ninguém, fiquei sofrendo ali sozinho, tá? Isso tudo leva a um DHS, ok? Um conflito, beleza? Então, gerei o conflito, essa é a primeira lei, tá? A lei que o Ramos chamou de lei férrea do câncer, que na época ele associava a sua terapêutica apenas ao câncer, depois que ele foi ver que se aplicava a vários outros sistemas, a todo, na verdade, ao corpo inteiro, tá? Cada órgão, cada víscera, cada tipo de tecido apresenta uma representação dentro da medicina germânica, ok? A segunda lei é a lei bifásica da medicina germânica, tá? E aqui a gente vai falar sobre o sistema nervoso autônomo. Naturalmente, o nosso corpo, pela manhã, ele está mais numa atividade simpática e desce depois para parasimpática. E assim ele vai oscilando, simpático, parasimpático, simpático, parasimpático. Quando eu vivencio um DHS, eu subo para o simpático e fico ali um tempinho. Ok? Ou seja, o sistema de alerta, eu preciso me preparar para resolver essa situação. Eu preciso de mais energia, eu preciso de uma modificação, ativar esse programa biológico especial para conseguir resolver algo que está fora do padrão. Então, ativei o DHS. Resolvi o conflito. Fase de conflitólise, ou seja, resolvi, acabou o problema, resolvi. Eu desço para uma fase agora mais parasimpática. Não é para o basal não, tá, gente? Ele desce um pouco mais do parasimpático. E ali eu vou para uma fase de PCLA, uma fase de pós-conflitólise A. Resolvi o conflito, ok? É uma fase de edema, de inchaço, ok? Saindo dessa fase, eu não vou já para a resolução, pronto, acabou. O seu corpo precisa te testar. Será que de fato ele resolveu esse conflito e está pronto para continuar vivo? Ele está pronto para continuar? E aí ele dispara um pico simpático, que é a crise epileptoide, ok? Ou epicrise, é um pico simpático. E depois ele vai para PCLB,
que é a fase pós-conflitólise, B, que é a fase de enxugar, tá? É a redução do edema, é o final, ali chegou até ali, pronto, acabou o conflito, tá? Fase final. Como é que um sintoma, né, que me identifica que eu estou numa fase final de um conflito? Eu aumento a minha frequência miccional, ok? Assim, eu tenho uma frequência, por exemplo, eu vou 4 vezes fazer xixi durante o dia, um exemplo, tá? E aí você não modifica a sua ingestão hídrica, ok? Você agora começa a ir 8 vezes, 10 vezes, tá? Significa dizer que seu corpo está enxugando, jogando o edema para fora, tá bom? Então você resolveu o conflito, acabou o conflito, certo? Pegar essas fases, gente, então eu tenho uma fase de equilíbrio, de normotonia, de uma flutuação entre simpático, mais de dia, à noite, mais parasimpático. Tive um conflito, DHS, pico simpático, entre simpático e tonia, eu me mantenho mais em sistema nervoso autônomo simpático. Resolvi o conflito, conflitólise, desci para o parasimpático, PCLA. Da PCLA vou para epicrise, crise epileptoide, um pico de sistema nervoso simpático. Depois eu volto para PCLB, mais uma parasimpática tonia, e depois eu volto para normotonia, se eu conseguir resolver tudo. E isso, gente, é fisiológico, isso acontece todos os dias da nossa vida, ok? Então a gente passa por isso todos os dias, porque a gente precisa resolver, a gente não sabe exatamente o que acontece na nossa vida. A gente sempre é pego de surpresa. Ih, perdi o ônibus. Que droga. E eu fiquei calado. Ou seja, eu fui pego de surpresa, era prioridade para mim, era algo importante para mim, e eu vivi em silêncio. Aí daqui a pouco, opa, veio outro juntinho. Beleza, resolvi o conflito. Aí o que acontece às vezes? Eu bocejo, eu espirro, tá? Eu tenho uma dorzinha rápida em alguma parte do meu corpo. Isso é a epicrise, a crise epileptoide. Depois eu volto para PCLB e aí conflito resolvido. Ok? Isso é o que deveria acontecer naturalmente. Só que o nosso racional, o nosso cognitivo, às vezes atrapalha. Tá? Porque eu fico projetando, eu fico maximizando aquele problema. Ok? Todos os animais também passam por conflito, gente. Tá? Os domésticos, qual o grande problema? Que os domésticos acabam sendo inibidos pelo dono. Tá? Por exemplo, um cachorrinho que está perdendo pelo. Ele só precisa de um carinhozinho ali. Pronto, o pelo vai voltar a crescer. Tá? Porque é um conflito de separação. Às vezes o dono está trabalhando mais fora, não está tendo mais tempo com ele começa a perder pelo. Ele precisa de um carinho, de uma aproximação. Teve a aproximação, o pelo volta a crescer. Tá? Tô sendo bem categórico, mas é mais ou menos por aí que funciona. Ok? Tranquilo isso aí, gente? Essa parte das 2 primeiras leis. A lei férrea, ou seja, toda enfermidade começa num DHS, exceto trauma, intoxicação e desnutrição. Essas 3 não, já não tem DHS. Para que seja um conflito, quais são os critérios para que seja um conflito? Tem que ser pego de surpresa, tem que ser uma prioridade na sua vida aquela situação e viver em isolamento, tá? Tem muito furúnculo. O que isso quer dizer? Furúnculo está ligado à derme, tá? Isso pode ser um conflito de ataque. Você se sentir atacada naquela região, tá? E depende de onde é o furúnculo. E quando conseguimos resolver os problemas, vem as dores e as disfunções. Porque a dor, na verdade, Grace, não é um problema, é a solução. É o seu corpo dizendo, ó, acabou, resolvido o conflito, vida que segue. A gente vai falar sobre o sistema ósseo. No osso, o conflito, né, pensando em articulações, o conflito que está relacionado a esse tecido é o conflito de autodesvalorização. Uma desvalorização que vem de você mesmo. Tá? Isso é o conflito relacionado a osso, a parte articular. Por exemplo, uma pessoa que tem dor na região do ombro. Dói o meu ombro. Tá? É uma autodesvalorização relacionada a uma falha do papel social.
Ah, eu falhei como filho, eu não sou um bom filho. Eu falhei como madrinha, eu não sou uma boa madrinha, eu não sou um bom padrinho. Eu não sou um bom professor, tá? Então, isso está relacionado a uma falha no papel social, tá bom? E o que é que acontece? Quando a gente tem um conflito de autodesvalorização, o que é que a gente precisa? A gente precisa aumentar a densidade óssea para que aquela estrutura tenha mais função, seja mais valorizada. Quando eu resolvo o conflito, existe uma necrose, uma reabsorção, tá? Daquele osso. E isso gera dor, tá bom? Mila, eu tô com muita espinha no rosto, colo, braço e costas. Qual o conflito? Isso é um conflito de ataque, tá? Pode ser um ataque à sua imagem, tipo, não tô me achando. Você usa, por exemplo, o uso de máscara, tá? Aquela região está sendo atacada, os seus braços, região do colo, costas, ou seja, é aquilo que está sendo visto, você sente como se estivesse sendo atacado, ok? E o que acontece? As células da pele precisam aumentar a sua densidade para se defender, ok? E aí isso pode responder dessa forma. Drica, já observei que esse furúnculo aparece quando eu fico muito ansiosa. Posso dizer que seja uma resposta do meu corpo? Com toda certeza. Com toda certeza. Você fica ansiosa, você vai para onde? Simpaticotonia, tá? Então isso pode estar relacionado a essa alteração pensando no seu nervoso autônomo. Você vai para simpaticotonia. Quando você resolve, o furúnculo aparece. Ou seja, você não resolve na fase ativa, tá? Então quando você resolve, o sintoma aparece, ok? Descendo um pouquinho agora, pensando no cotovelo, tá? O cotovelo está relacionado ao conflito de, se for uma região mais lateral do cotovelo, conflito de autodesvalorização porque eu não conseguia afastar alguma coisa de mim. Na região mais interna, eu não conseguia aproximar alguém de mim, tá? Então está relacionado a afastar ou se aproximar de alguém ou de alguma coisa, ok? Aquele relacionamento que acabou, poxa, eu não consegui manter aquela pessoa próximo de mim, tá? E aí você pode ter uma epicondilite medial, que vai ser diagnosticada como epicondilite medial, mas na verdade é a resolução do conflito de autodesvalorização porque você não conseguiu manter próximo de você, ok? Punho, mão e dedos é o conflito de autodesvalorização por se achar lerdo. Escapou entre os meus dedos. Não consegui reter, não consegui segurar, tá? Então é o conflito de lerdeza. Vértebras é uma autodesvalorização intelectual ou de submissão, no sentido de eu tive que baixar a cabeça, tá? Eu sinto muito esse, acredite. É um dos que eu mais percebo em mim, tá? Eu vou dar uma aula que eu nunca dei na vida, assim, me chamam para dar um tema que eu nunca falei. Conheço o tema, mas nunca falei. Eu num lugar que eu nunca fui. Após a aula, o que acontece? Aquela dorzinha na cervical, ó. Por quê? Eu achava que eu não tinha conhecimento suficiente, eu me desvalorizava intelectualmente, e quando eu dava aula que o pessoal gostava e que dava tudo certo, ó, a dor, resolvi o conflito, tá? Então, às vezes, pessoas que têm que se submeter em casa, tá? Por exemplo, que moram com parentes ou moram de favor, alguma coisa assim, nesse sentido, tá? Que sempre tem exercício, sim senhora, então sempre baixar a cabeça. Quando elas arrumei um emprego, vou morar sozinha, acabou, tchau, não preciso mais de vocês. Acabou a submissão, pode vir uma dor cervical, ok? Na lombar está relacionado a um conflito de não se sentir apoiado. Poxa, ninguém me dá suporte, eu não sou uma pessoa boa porque ninguém me apoia, sabe assim, poxa, me rebaixaram na empresa, ninguém me dá suporte, tá? Quando eu resolvo o conflito, não preciso de ninguém não, eu me viro sozinho, eu sou uma pessoa incrível, vou dar conta de tudo. Aí vem a dor lombar, ok? A região da pelve está muito ligada ao conflito de autodesvalorização sexual, sacro, ilíaco, cóccix, tá? É aquela pessoa, eu não sou boa de cama, falaram que o meu quadril é muito largo, enfim,
uma autodesvalorização relacionada às questões sexuais, principalmente, tá? Então, dá dor nessa região quando você resolve o conflito, ok? Quadril, articulação coxofemoral, é o chamado conflito dos touros. É aquela situação que você não suporta mais, sabe? Você não consegue mais ficar naquele embate, batendo cabeça com a pessoa, ok? Ah, eu não consigo mais lidar com esse vizinho chato. Não dá mais. Quando você resolve o conflito, você manda o vizinho, enfim, acabou, resolveu o conflito, aí a pessoa pode desenvolver uma bursite trocantérica, por exemplo, tá? Região do quadril, tá bom, gente? Eu tô falando mais do sistema musculoesquelético, que é o que eu tenho mais vivência. Alguns sistemas eu ainda não tenho aqui decorado, aprendido, aí só o Maurício mesmo, que aí ele sabe o conflito do cabelo até a unha do pé, sabe? Ele sabe tudo. Se você perguntar conflito da ponta da língua, ele sabe, tá bom? Região do joelho, tá? Joelho é uma autodesvalorização de performance. Por exemplo, esse conflito é muito interessante. Por quê? Digamos que a pessoa se autodesvaloriza porque eu não consigo mais correr. Eu me machuquei, tomei uma pancada, uma porrada, e eu não estou mais conseguindo correr os meus 5 quilômetros. Aí faz o tratamento, melhora e volta a correr. Poxa, consegui correr os 5 quilômetros. O que é que acontece? Dói o joelho. E aí, por doer o joelho, ela faz o quê? Se autodesvaloriza por não conseguir ter o quê? Performance. Ela para de correr. Quando a dor cessa, ela vai voltar a correr. Ou seja, ela foi para a fase ativa, não dói, e ela vai voltar a correr. O que é que acontece? Resolve o conflito. E aí vai acontecer o quê? Dor. E ela volta para o conflito. E aí fica num ciclo de dor no joelho interminável. Porque ela resolve, para de dói. Ok? Volta para o conflito, para de doer. Aí ela volta a correr. Resolveu. Dói. Para de correr. E aí vai ficando nesse ciclo. Então, para quem pratica esporte, sentiu dor no joelho, ok? Ao invés de você zerar, faz um pouco menos. Entende que quando vier a dor é a resolução. Então conta para alguém, meu joelho doeu, eu acho que foi porque eu voltei a correr. Mas eu vou continuar, eu sou capaz, eu tenho potencial para isso. Tá? Muda a programação. Ok, gente? Então, de uma forma geral, o que eu tenho para falar, né? Tem outras estruturas, mas de uma forma geral parem de se autodesvalorizar. Ok? Você é perfeito do jeito que você é e acabou. Cada ser é único e tem um potencial incrível dentro de si. Tá? Vai aparecer dor, porque naturalmente a gente vai, esquece, ok? Mas o que não pode é você ficar ali remoendo, vivenciando aquilo todo dia. E, de boca calada, compartilha, busca ajuda, busca um pouco de cuidado você também, ok? Tornozelo e pé. É o conflito das pessoas indecisas, principalmente. Tá? Não sei que caminho seguir, formei, vou para onde agora? O que é que eu faço da vida agora? Aí, tem uma fascite plantar. Tem nada, você tá num conflito de autovalorização que você não sabe que caminho tomar, ok? Isso está relacionado a tornozelo e pé. Ok, gente? Tranquilo? Ficou alguma dúvida? Eu vou ter que tirar o microfone, senão o celular vai descarregar na minha cara. Só um minutinho, gente. Tá tranquilo? Consegue me ouvir bem? Eu sei que com o microfone fica melhor, mas tá dando pra ouvir? Tá dando pra me entender tranquilo? Joinha aí? Falem pra mim. Tá ok? Dando pra ouvir? Tranquilo? Beleza, então. Tá? Um outro conflito muito comum esse, gente. Tem sido cada vez mais comum, tá? O conflito relacionado à ATM, ao bruxismo, tá? Que é o conflito de não conseguir devolver a mordida. Exatamente isso, tá? Lógico, ninguém vai sair por aí mordendo ninguém, pelo amor de Deus, gente, não façam isso, tá? Ana Victoria perguntou da rinite, falo da rinite já, tá? A gente não precisa morder propriamente alguém, tá? Pelo amor de Deus. Mas se você parar para analisar, a criancinha,
Quando ela se sente contrariada, quando alguém agride ela, o que é que ela faz? Ela dá um soco, ela chuta? Não. Primeira reação que a criança tem de se defender é o quê? Picar o dente, que nem tem, né? Às vezes nem tem dente, mas é de morder, tá? Essa é a primeira reação. Então, quando nós não conseguimos devolver a mordida, tá? É aquela situação de, minha mãe brigou comigo e eu, sabe, queria devolver, mas não pude. O meu chefe falou alguma injustiça de mim, ele estava errado, mas eu não consegui devolver a mordida, tá? E aí isso leva para dor na região da ATM, se travar, tá bom? Tá relacionado a isso. Beleza, gente? Assim, eu não sei se eu vou conseguir responder todos os conflitos que vocês perguntarem, tá? Porque eu não conheço todos ainda. Mas o que eu souber, eu respondo. Da rinite eu sei. Rinite eu sei. Rinite está relacionado à situação de perigo, tá? No sentido de, estou farejando, algo não cheira bem, estou sentindo cheiro de perigo, cheiro de problema, tá? E aí quando vem a resolução, é que vem a crise da rinite. Entendam isso? A resolução vem durante aquela crise que tapa tudo. Então, pode parecer estranho o que eu vou dizer para vocês que tem rinite, tá? Mas aí, como eu sempre digo, a salvação é individual. O melhor remédio para se tratar rinite é sobreviver a uma crise sem usar medicação nenhuma, tá? Lógico, fazendo um acompanhamento direitinho com quem conhece a germânica para poder te orientar. Mas a melhor forma de vencer a rinite é não usar medicação nenhuma durante a crise. E quando você usa medicação, você impede que o seu sistema saia da simpaticotonia, ok? Vá para a parasimpática e finaliza ali. Você joga de tudo de volta para a simpaticotonia. Então você volta para o conflito, ok? Então isso impede que o seu corpo dê continuidade ao seu processo de reabilitação, ao seu processo de cura, de autorregulação, ok? O abandono está relacionado a uma síndrome muito comum, que é a síndrome dos coletores renais, que geralmente está presente em qualquer outro, tá? O que é que acontece? A sinusite é uma rinite com síndrome dos coletores, ok? Ou seja, é uma rinite inchada, porque a síndrome dos coletores renais está associada a um conflito de abandono. Tá? Então aquela pessoa que tem edema com qualquer coisa, tomou uma pancadinha no braço, inchou, tornozelo vive inchado, joelho vive inchado, isso é síndrome dos coletores renais associado a um outro conflito, ok? Então, o meu joelho inchou, é o conflito de autodesvalorização de performance mais coletores. O meu ombro inchou, autodesvalorização de papel social mais coletores, ok? Ficou claro isso aí? Então o edema, esse inchaço, está relacionado ao síndrome dos coletores renais, que geralmente vem acompanhado de um outro conflito, da fase final de um conflito, de um outro conflito. Tranquilo? De boa, gente? Dúvidas, perguntas, mandem para mim. Mandem mais perguntas. E aí? Medicina germânica é isso, às vezes dá uns estalos na nossa mente e diz, meu Deus, faz todo sentido. Minha lombar dói todo dia de noite quando eu chego em casa. Por quê? Eu me sinto desvalorizado, ninguém me ajuda, eu tenho que trabalhar sozinho, eu tenho que fazer tudo sozinho. Chegou em casa eu vi que o quê? Eu dei conta, eu fiz tudo sozinho, então resolvi o conflito. Mas eu não conto pra ninguém, vivo em isolamento, amanhã quando eu vou sair, o que acontece? Eu reativo o conflito, ok? Conflito relacionado a, deixa eu ver algum que eu sei aqui. Estômago eu sei. Estômago é contrariedade indigesta. Literalmente ter que engolir sapo, tá? Esse é o conflito relacionado a estômago, tá? É aquela situação que você teve, sabe, descer o goela abaixo, assim, você, eu não concordo com isso, mas tudo bem, tá? Esse é o conflito relacionado a estômago, tá bom?
E aí, meu povo, tranquilo? E lembrando, gente, tá? É importante a gente entender que nós temos o programa especial biológico. Beleza? Tá lá no nosso sistema. O problema não é o programa. O problema tá como eu percebo, tá? Então, para que eu resolva esse conflito, eu tenho que mudar o quê? A minha percepção. Tá bom? Queda de cabelo eu sei também. Os capacete que eu souber eu vou falar. Os que eu não souber eu vou fingir que não vi. Mentira. Refluxo eu não lembro, gente. Refluxo eu não lembro. Não sei refluxo, tá? Mas queda de cabelo é separação. Tá bom? Então, separação, tá? Então quem é careca é porque teve um conflito de separação não resolvido. E aí começa a perder cabelo, tá? A queda de cabelo está na fase ativa, ok? Ela está relacionada com separação. Às vezes, por isso que eu falei da questão do cachorrinho, quando o dono se afasta, ele se sente o quê? Ele sente a separação com esse dono e começa a perder pelo, tá? Então, você tem que identificar do que eu me separei que gerou esse conflito, tá? O que é que eu estou sentindo falta? E a partir daí, fazer o processo de ressignificação. Essa ressignificação a gente pode fazer de diversas formas. Tá? A gente pode usar a microfisioterapia, a gente pode usar a hipnose, tem a reprogramação somatobiológica, né, que o Maurício da Zé dá o curso. Não conheço exatamente a técnica ainda, mas deve ser sensacional. Tem a meditação também, tá? Então existem várias formas para a gente conseguir ressignificar o conflito, tá bom? De mudar essa percepção do corpo. E a percepção, gente, é muito individual, tá? Por exemplo, demissão em massa numa empresa. Pum! Aí, um funcionário pode ter um problema de fígado, um tumor de fígado, tá? Porque o fígado está relacionado com o conflito de morrer de fome, ok? Então, eu não vou ter mais dinheiro para me sustentar, não vou mais conseguir comprar comida, então meu conflito de morrer de fome, que é relacionado ao fígado. Um outro pode infartar, porque o coração está relacionado a questões territoriais. Tá bom? É que, meu Deus, perdi o meu território. Ah, mas que se dane, eu vou me embora. Quando ele resolve, não quero mais esse território, resolvi. Ele pode ter um infarto. Tá bom? Um outro pode ter uma questão pulmonar. Tipo, meu Deus, e agora? Eu perdi o meu plano de saúde, eu vou ficar doente. Então, o medo de adoecer, o medo de morrer está relacionado com o pulmão. E a luz começou a piscar aqui loucamente. Tá melhor assim? Que a luz estava piscando muito na minha cara. Tá bom, sim, acho que assim tá ótimo. Vocês conseguem me ver e me ouvir. Que mais? Um outro pode sentir uma dor cervical. Poxa, eu vou ter que me submeter, eu não sou bom o suficiente para esse trabalho. Eu vou me autodesvalorizar, isso pode ter uma relação com dor cervical. E um outro pode ter dor cervical, problema do fígado e ainda infartar. Depende de como ele percebe, depende de como o corpo dispara esse programa biológico, ok? Então é muito relativo, não tem um padrão, um protocolo. Sempre vai ser isso. O indivíduo passou por isso, vai ser isso. É a percepção individual de cada um, tá? Então, a depender da percepção do indivíduo, de como ele vivencia aquele DHS, aquele conflito, o corpo dele vai manifestar uma reação, ok? O vizinho teve um AVC depois que soube que a filha estava na UTI por conta do Covid. Vasos eu não sei. Não lembro. Mas pode ter sido uma resolução de conflito sim. Tá? Mas como eu falei, nem tudo é conflito. Tá bom? Cuidado, nem tudo é conflito. Trauma, intoxicação e desnutrição não é conflito. Tá? Mas, por exemplo, vamos pegar aquela lesão do Anderson Silva, tá? Aquele chute que ele deu na canela do outro e quebrou a tíbia, tá bom? Ok, o mecanismo de lesão foi traumático, mas o que levou aquele osso dele a ficar tão frágil? Região da perna, próximo ao joelho, autodesvalorização de quê? De performance. Ele tinha perdido a luta anterior, tá? Você não luta bem, você não é bom, você não é um bom atleta.
quando ele resolve esse problema, vou lutar de novo, eu vou dar conta, uma fragilidade óssea no membro inferior. O que pode ter favorecido aquela fratura. Entende? Então, nem tudo é conflito, mas às vezes tem um conflitozinho ali por detrás, só esperando uma ativação. Ok, gente? Tranquilo isso aí? Dúvidas? Perguntas? Para quem tem zumbido, tá? No ouvido direito, tá? É aquele som que eu não consegui captar. Poxa, eu não ouvi alguém se despedindo, eu não ouvi determinada coisa, tá? Então é a questão do captar, da entrada, tá? E o esquerdo é o de saída, alguma coisa que me foi dita que eu não consegui botar para fora, um xingamento, um bullying, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Intestino aí depende se é grosso ou delgado, tá? Mas intestino, deixa eu ver se eu me lembro. Não me lembro. Não me lembro intestino, tá? Mas eu lembro de reto. Reto eu lembro. Reto é identidade, conflito de identidade. Quem eu sou, tá? É um conflito relacionado à identidade, tá bom? O miométrio, tá? O músculo uterino, a musculatura uterina, tá? Para quem tem mioma, por exemplo, mulheres que têm mioma. O mioma está relacionado a não conseguir segurar uma gestação, tá? Esse é o conflito relacionado ao músculo uterino, não conseguir segurar uma gestação, tá? E às vezes você nem sabe que você teve uma gestação, tá? Você não conseguiu ter a percepção gestacional, mas seu corpo sabe. Então ele dispara essa informação. Ele sabe que o óvulo foi implantado, mas você perdeu. E às vezes você acha, não, foi um escape no meio do mês. Foi só um escape. Tá? E às vezes foi um aborto espontâneo. O útero sabe que ele não conseguiu manter a gestação. Você não sabe. Tá? Porque não é cognitivo, gente. Não é a gente que escolhe pensar dessa forma. Tá? É inconsciente. Então, por isso que técnicas como hipnose, meditação têm resultados muito importantes na ressignificação desses conflitos, ok? Então, uma dica é: sentiu qualquer dor, sentiu qualquer disfunção, tá? Procure entender que conflito é esse, ok? Eu vou estar tentando, sempre alimentando o meu Instagram com questões relacionadas à medicina germânica, tá? Para quem tiver dúvida também, segue lá o Maurício Darzé. Vai lá, pode seguir ele, ó, Maurício Darzé, que ele é o cara da medicina germânica. Ele sempre bota umas caixinhas de perguntas lá, tem vários programas bem interessantes, tá bom? E ele tem mais propriedade até do que eu para falar sobre o assunto. Eu tô dando aqui só um beliscãozinho em vocês, para vocês se interessarem pelo assunto, tá? Para vocês conhecerem um pouco desse assunto, tá bom? Mais. Princípio de infarto após que soube que estava no corte. Foi muito automático. Pois é. Resolução do conflito de território. Tá? Questões relacionadas a território. Ok? Dúvida, gente? Perguntas? Pois é, um beliscãozinho de leve. Só de leve. Tá? Em um outro momento, em uma outra situação, tá? Eu vou trazer mais informações da medicina germânica para vocês, algo mais aprofundado, tá? Hoje o foco era maior no sistema músculo esquelético. Vocês foram perguntando, eu não resisti e fui respondendo, tá? Deixa eu ver o que mais. Já falei audição, falei rinite, sinusite, síndrome dos coletores renais, tudo ok. Pele, queda de cabelo, estômago, útero. Acho que é isso, tá? Então, dentro do que eu conheço hoje, tá? É bem por aí que eu consigo trabalhar. Às vezes a paciente me traz o conflito, não lembro, vou em casa estudar. Próxima sessão a gente estuda. Infecção urinária, demarcação territorial, tá? Às vezes é aquela parente que veio morar com você e foi dormir no seu quarto. Você perdeu o seu território, tá? Você não consegue. Idoso é muito comum ter esse problema, porque às vezes sai da casa dele e vai morar com um filho. Tá? Então, aquele território não é mais dele, ele sente dificuldade de demarcar
o seu território, o seu local. Tá? E território, gente, não está ligado só a ambiente físico. Algumas pessoas que são mais controladoras identificam a sua relação, o seu relacionamento como território. Tá? Então, se o meu marido não me ligou hoje, a minha esposa não mandou mensagem dizendo que chegou no trabalho, então ele perde esse controle da demarcação territorial. Isso pode gerar a uma infecção urinária. Tá? Uma outra que eu estudei recentemente e aprendi, é muito importante, muito interessante para vocês mulheres. Acho que a maioria da audiência de hoje é do público feminino. Tá? Mulheres que apresentam candidíase de repetição, muito comum hoje em dia. Por quê? Isso está relacionado a um conflito de ofensa do sexo oposto, tá? Ou seja, um conflito relacionado ao masculino, tá? Pode ter sido um abuso ou pode ter sido simplesmente, eu estou enfrentando o meu chefe, eu estou enfrentando o meu pai, estou enfrentando o meu marido, tá? Nesse sentido de que é como se fosse uma sujeira do sexo oposto, ok? Isso pode levar a uma manifestação de uma candidíase de repetição, ok? Então, quem conhece, quem já teve, entende isso daí. Não estou falando, claro, óbvio, que vocês devem se submeter. Não, de forma nenhuma, tá? Mas agora, com o conhecimento, o seu cérebro já recebeu essa informação e agora você já consegue ressignificar, ok? Então, quando você passar por uma situação dessa, converse com alguém, se abre e modifica essa informação que está aí no seu programa para que você não precise, para que seu corpo não precise mais passar por essa situação, ok?